Boa noite. Eu também vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, com todos vocês. E nesta noite eu quero falar de algo muito simples, que não vai ser surpresa, com certeza, para vocês. Eu quero falar sobre tudo quanto fizerdes, ou tudo quanto a gente está fazendo, baseado no texto de Colossenses 3, 23 e 24, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia e poder ler juntamente conosco. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Eu espero que você tenha encontrado em sua Bíblia. O texto sagrado diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando em nossos corações, continue ministrando as nossas vidas. Em nome de Jesus, submetemos-nos a Ti, Senhor, e queremos ouvir de Ti nesta noite. Queremos ser impactados com a Tua voz, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu havia chegado na Jocum, eu tinha apenas 20 anos de idade quando eu resolvi servir o Senhor e trabalhar para Ele. E na minha mente, trabalhar para o Senhor era sair pregando, como eu já havia fazendo desde os meus 14 anos. Era orando por pessoas enfermas e vendo eles curados, como eu já tinha experimentado alguns casos. Era poder impor as mãos sobre endemoniados e vê-los libertos, como eu já havia tido essa experiência. E agora eu cheguei na Jocum para tomar o meu curso missionário, porque eu queria servir ao Senhor e fazer de fato a sua obra. E aí, depois da primeira aula, eu vi que o meu nome tinha caído numa lista, numa escala de trabalho. E eu pensei, isso aqui não é serviço do Senhor. Lavar prato? Eu queria evangelizar, eu queria ganhar almas. Eu estava com o coração pegando fogo. Eu queria ganhar almas e agora eu caí na escala para lavar pratos. Então tem uns panelões, eram mais de 250 pessoas se alimentando cada dia na Jocum, e uns panelões enormes. E como eu sou pequenininho, literalmente eu tinha que entrar dentro daquelas panelas para lavar o fundo daquelas panelas. O primeiro dia eu saí de lá já meio irritado. Segundo dia, eu pensei, hoje deve ter uma saída evangelística. Meu nome estava na escala de novo para lavar os benditos panelões. E aquilo foi me incomodando de tal maneira, porque eu vi a maioria dos jocumeiros entrando nos ônibus e indo para o centro de Belo Horizonte. E eu tinha que ficar ali dentro da base, dia após dia, lavando panelões. Aí eu comecei a murmurar, legal mesmo. Falei, isso não é trabalho evangelístico, isso não é trabalho do Senhor. Trabalho do Senhor é isso. Então eu tinha a minha lista do que era trabalho do Senhor, e aquilo para mim não era trabalho do Senhor. E eu, murmurando ali dentro daqueles panelões, me levantei naquela noite, saí, fui lá para as montanhas, no meio da floresta, e fui orar, dizendo, Senhor, não está certo, não está justo, olha aqui minha lista do que é trabalho do Senhor. E o Senhor falou comigo justamente nesse trecho de Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não para os homens. E Deus falou profundamente no meu coração naquela noite que tudo que eu estivesse fazendo, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Ele, eu devia fazer para com Ele, não para com o homem. E eu voltei no outro dia, pensei, vou para a cozinha novamente lavar aquelas louças. E entrei dentro daquele panelão agora cantando. E fui esfregando aquele fundo de panelão com o coração agora com uma outra motivação, porque eu havia aprendido que lavar panelão é também fazer o trabalho do Senhor. Tão importante como evangelizar, como expulsar demônios, como curar enfermos. Agora eu estava ali esfregando e comecei a cantar com um coração totalmente transformado. E aí no dia seguinte, eu cheguei lá na cozinha de novo, porque eu nem olhava mais escala, porque eu já sabia, estou na lista para lavar panelão. Aí quando eu cheguei na cozinha, tinha um outro baixinho dentro de um panelão lavando. Eu falei, eu acho que você se enganou, hein?
Ele falou, não, é meu nome que está na escala hoje. Aí eu corri lá na lista, meu nome não estava. E nunca mais meu nome apareceu na lista para lavar panela. Não pense que eu fiquei com saudade, não. Tá? Mas o certo é que o Senhor queria me ensinar uma lição, a importância do seu serviço, de tudo quanto a gente estiver fazendo, fazer para o Senhor. Porque a gente pode classificar, bom, ser pastor, ser chamado de reverendo, aí sim é uma missão sagrada, graças a Deus. Agora, cuidar da limpeza da igreja, limpar banheiros, ou servir a ceia, ou ser um diácono da igreja, aí já tem um grau menor. Não é isso que o Senhor está ensinando em sua palavra. Ele está dizendo que nós devemos fazer como para o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele termina a epístola dos Colossenses, praticamente como na epístola dos Efésios, dando conselhos como a gente deve se comportar, como a gente deve se submeter, como a gente deve se humilhar, para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes nem é humilhação, a gente que acha que aquele determinado trabalho é humilhante. E o apóstolo Paulo, ele começa ensinando, porque no Império Romano tinha aproximadamente 6 milhões de escravos. E a maioria deles haviam tido um encontro com Jesus, haviam sido resgatados da escravidão espiritual, e eles agora estavam se sentindo alguma coisa, porque dizia, agora que eu fui liberto espiritualmente, eu não posso continuar nesse trabalho aqui tão mísero, tão ínfimo, eu tenho que ter posições agora, porque eu creio que mesmo naquele tempo saía aquelas pessoas dizendo, você é posto por cabeça e não rabo, você tem que estar por cima e não embaixo. E eu creio que tinha esse tipo de pessoas ensinando, e tinha muita gente ali que não estava mais satisfeito em ser escravo. E o apóstolo Paulo chega ensinando para eles que mesmo lá onde você é escravo, você deve estar glorificando o Senhor com o seu serviço, com a sua maneira de ser. A igreja de Cristo, durante todo o tempo, ela esteve servindo em todos os lugares, debaixo de opressão, debaixo de sofrimento. Se você ler o livro Loucos por Jesus, de Voz dos Mártires, você vai entender isso, que a igreja tem sofrido penas terríveis, escravidão até hoje, muitos crentes sendo escravos, muitos crentes sofrendo por causa deste evangelho, morrendo, sendo queimados no calor do deserto, dentro de latas, dentro de containers, e esta igreja não parou, porque ela entendeu isso, porque a missão de Deus para a sua igreja foi sempre assim. Você quer saber? Eu falei a semana passada numa igreja lá na Baixada, que eu creio firmemente que nós estamos nos tempos dos fins, e que a nossa geração vai ouvir as trombetas soares, e nós vamos ser arrebatados, vamos encontrar com o nosso Senhor em glória. Porque em nenhuma época, em nenhuma geração, a igreja de Cristo fez e atuou como a nossa geração está atuando. Para você ter uma ideia, a Coreia do Sul, só presbiterianos, tem 12 milhões de presbiterianos na Coreia do Sul, e você não imagina que juntando todos os 20 séculos passados, a igreja não fez o que a igreja da nossa geração fez. Não é motivo de louvor? Porque a gente entendeu o serviço, a gente entendeu o valor do nosso trabalho. Então, quando a igreja entende isso, eu não estou falando só da presbiteriana, tem igrejas enormes na Coreia do Sul, de todas as denominações. No Brasil, igrejas com 20 milhões de pessoas no Brasil, a presbiteriana está em torno de 1 milhão de pessoas no Brasil, e juntando todos esses números, juntando todos os lugares onde já ouviu o Evangelho, os meios de comunicação, aonde chegou esse Evangelho já, então por isso que me faz crer que vai ser na nossa geração. A nossa igreja tem a maior quantidade de dinheiro que você possa imaginar, nenhuma outra igreja na história. Nos 20 séculos combinados, a igreja teve tanto recurso financeiro como nossa igreja tem. Durante os 20 séculos combinados, a igreja de Cristo nunca teve tanta ferramenta e tanta facilidade de comunicação como a nossa geração tem. Eu falei para vocês já que eu cheguei numa comunidade com Dona Liane, e enquanto eu pregava tinha alguém dizendo aleluia, aleluia.
e eu fiquei invocado, porque é lá no coração da floresta africana, num lugar bem remoto, e quando terminou eu chamei aquele rapaz e falei, por que você falava tanto aleluia? E ele diz, porque nós fomos alcançados pelo Senhor aqui, nós somos servos de Jesus, uma aldeia totalmente muçulmana, hein? E ele estava dizendo, nós somos servos de Jesus nessa aldeia. Eu falei, você e mais quem? Ele falou, nós somos um grupo. Eu falei, quem veio aqui pregar? Porque eu pensava que eu era o primeiro a chegar ali. Ele falou, pelo rádio. Nós ouvimos um programa pelo rádio, onde o pastor prega a palavra de Deus, ensina cânticos, e depois ele diz, agora chega perto do rádio, aumenta o volume do rádio, porque agora é a palavra de Deus, e quando a gente chega perto, ele diz, agora preste atenção, e a gente presta atenção, e a gente aprende a palavra de Deus, já há vários meses que tem sido assim. E eu perguntei o nome do programa, era um programa que eu mesmo transmitia de outra cidade, da cidade de Gabu para aquelas aldeias. O Evangelho chegando onde você nem tem ideia do que está acontecendo, porque Deus tem feito. Agora, irmãos, o que a igreja tem feito e chegado aos nossos dias com tantas vitórias, é porque a igreja tem compreendido que ela pode ser Senhor, e ela vai estar fazendo a vontade de Deus. Se ela estiver em posição de escravo, ela vai estar fazendo a vontade de Deus, porque não importa de como a igreja está sendo representada, onde ela se encontra, esta igreja deve estar sempre ali fazendo tudo como para o Senhor, e a igreja tem entendido isso. Como Senhor, como servo, como prisioneiro, como livre, como escravos, ou como o que você puder imaginar, não importa como essa igreja se apresenta, aonde ela se apresenta, ela tem se apresentado como servindo ao Senhor, lá no colégio, lá dentro do carro, lá na sua posição de patrão, no seu trabalho, no seu consultório, na sua faculdade, onde você estiver, você deve se apresentar como servindo ao Senhor, e tudo que você estiver fazendo, você deve fazer para glorificar o nome desse Senhor. E eu louvo a Deus em especial pela Betânia, porque a Betânia, nesse decorrer de praticamente 27 anos andando conosco em missões, a Betânia tem feito coisas tremendas. Tem coisas que os membros mais antigos aqui talvez até conheçam, outros não. Tem situações que os membros novos vão conhecer agora e de repente vai dizer, puxa, a Betânia faz isso, eu não sabia. E você que é mais antigo e sabe, você pode glorificar o nome do Senhor dizendo, puxa, a Betânia faz assim. Eu quero contar alguns testemunhos do que a Betânia anda fazendo por aí, servindo, sem esperar absolutamente nada. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, se puderem apagar essas lâmpadas e projetar esse vídeo. Pode apagar essas luzes, não? Mesmo que o sol não queira brilhar e tudo em volta escuro ficar, eu sei que Deus me guiará. Ele me fez, dele eu sou, é Pai amoroso, meu Criador. Eu sei que Deus me guiará. Ele me guiará. Ele me guiará. Eu sei que tudo que peço por sua perfeita vontade, Ele me ouve em seu amor. Seguro eu estou, feliz e amparado. Ele me
seu amor, seguro eu estou, feliz e amparado. Ele me guiará, Ele me guiará. Ele me fez, dele eu sou, é Pai amoroso, meu Criador. Eu sei que Deus me guiará. Ele me guiará. Ele me guiará. Eu sei que tudo que peço, por sua perfeita vontade. Presta atenção nesses bancos dessa escola. Pode deixar rolar. Ele me ouve em seu amor, seguro eu Reconhece essa figura aí? Dona Liane visitando a gente lá. Vai em frente. estou, feliz e amparado. E esse bebê é o Zuki. Ele me guiará. Ele me guiará. Eu sei que tudo que peço, por sua perfeita vontade. Ele me ouve em seu amor, seguro eu estou, feliz e amparado. Ele me guiará. Ele me guiará. Ele me guiará. Eu sei que Deus me guiará. Ele me guiará. Ele me guiará. Eu sei que tudo que peço, por sua perfeita. Now is the time. Deus não é papel. Não use isso na mão. Isso é somente para você poder realmente engrandecer a Deus daquilo que a Betânia está fazendo na África. Muita coisa. Esse vídeo é um pouco longo, mas não mostra nem 1% daquilo que a Betânia está realizando no continente africano. Muita coisa africana, muita coisa maravilhosa, muita coisa grande. E você sabe o melhor de tudo? A Betânia tem feito isso sem esperar retorno. Quando você investe numa camada social alta, então, aparentemente pode ter algum retorno. Mas quando você está investindo em aldeias, em pessoas pobres, em pessoas necessitadas, o retorno é praticamente zero. Você faz como fazendo ao Senhor. Eu lembro que a Marli, ela fez alguns partos na aldeia onde a gente morava, e realmente fazer parto para aquelas senhoras, você não tem muito retorno. Um dia uma senhora devolveu ou veio trazer para a Marli uma mão.
porque tudo que ela tinha era uma mão, e ela veio trazer em sinal de agradecimento por a Marli ter ajudado ela a trazer sua filhinha ao mundo. E Deus espera que nós, como igreja, possamos estar fazendo todo o serviço como para Ele. Eu não sei como você tem agido, mas eu quero fazer rápidas ponderações com você. Primeiro, a importância de fazer algo sem esperar ou aguardar algum retorno. E quando você se dispõe a fazer algo que vai glorificar o nome do Mestre, você deve pensar profundamente e responder para si algumas perguntas. Primeiro, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu estou esperando um reconhecimento de alguém? Segundo, se ninguém nem notar, e se eu for ignorado? Porque eu estou dizendo de situações que nós, como seres humanos, a gente vai fazendo as coisas para Deus, esperando um retorno, esperando um reconhecimento, esperando um aplauso, esperando que alguém diga alguma coisa a seu respeito, e parece que até algo normal a gente agir assim, mas na verdade, segundo a palavra de Deus, você está fazendo para Jesus. Então você não precisa fazer para Jesus e ficar aguardando os aplausos, os holofotes, o reconhecimento de seres humanos. Se eles vêm, amém. Mas se não vêm, você deve fazer esperando nisso, esperando nele, esperando isso dele. Então, o terceiro, muitas vezes, lá no seu lar, será que o seu cônjuge vai te elogiar por alguma coisa que você faz? Ou só critica? Lá no seu lar também você deve fazer para o Senhor o que você fizer, não aguardando reconhecimentos. E se os meus pais não reconhecerem o tamanho do meu esforço na escola? Porque às vezes a gente se mata de estudar, né? Estou falando quando eu era adolescente. E ninguém diz nada, só críticas. Cadê suas notas? Você não está se esforçando. E a gente espera reconhecimento também dos pais. E que tal se você reconhecer hoje que você estuda para a glória de Jesus e que o seu reconhecimento pode vir de Jesus e você está fazendo, o que você está fazendo na sala de aula é para a glória dele, sem esperar reconhecimento de ninguém? Será que não vai ser diferente sua atitude, inclusive o grau de investimento que você está fazendo na sua escola? De repente, no seu trabalho, você diz, e o meu chefe? Será que o meu chefe acha que tudo que está acontecendo nessa empresa, na minha área que eu estou trabalhando, é de um poder marciano, alguma coisa extra que está acontecendo? Eu nunca sou reconhecido, nunca recebo um elogio. Ou será que o meu pastor não vê o quanto eu trabalho na igreja e eu passo despercebido? Eu não recebo elogio de ninguém, nem do diaconato, nem do presbiterato. Ninguém chega para mim dizendo, uau, que magnífico, que grande, que poderoso que você está fazendo. Eu cuido dos pobres, dos desesperados, nunca recebi um mínimo de incentivo. Deus não tem me retribuído como eu mereço, porque quando a gente quer reconhecimento, às vezes a gente está querendo até que Deus faça isso conosco. A gente trabalha aguardando que até Deus nos reconheça o nosso trabalho e coloca a gente lá numa posição alta. E a gente diz, puxa, eu trabalho mais que o Billy Graham, e o Billy Graham somente que foi reconhecido e filmado e entrou na história e ninguém me vê. Eu tenho uma história rapidinha do um guardião das águas, está no livro Eu, um servo, você está brincando? E diz que uma certa cidade tinha um rio cristalino e começou a atrair muitos turistas. E tinha um homem que cuidava da nascente daquela água, e ele cuidava quase todo o trajeto daquelas águas até passar por dentro da cidade, limpando tudo. Por isso que a água era tão cristalina. E um prefeito novo foi lá e tirou ele da posição dele, porque achou que era gastos demais, desnecessário, e o rio começou a ficar agora poluído, cheio de folha, sujo, e o turismo começou a ir embora, e acabou o turismo na cidade. Então foi feita uma pesquisa e descobriu que é porque tirou o guardião das águas do lugar que ele estava. Muitas vezes o lugar que a gente está, fazendo o que a gente está, não tem reconhecimento, não tem brilho, não tem holofotes, ninguém sabe quem é você, mas você está debaixo dos olhos de alguém chamado Cristo, que tudo vê e que sabe o quanto você está empenhado fazendo o que você está fazendo. E eu quero te garantir uma coisa nesta noite, que muito maior é o reconhecimento, muito maior é a retribuição de Jesus do que de qualquer homem nessa terra. Porque você pode receber reconhecimento e galardões dessa terra e nada vai te servir. E você pode receber de Cristo muito mais. Segundo, a importância de se fazer com excelência.
Porque quando você está fazendo para Cristo, você busca fazer com excelência. Quando você faz para o homem, de repente você faz para agradar, debaixo dos olhos dele, e ele sai, você já não faz mais. Mas quando você faz para Cristo, você deve fazer com excelência. Agora, eu anotei aqui que nem sempre o esmero e a aplicação com que se faz produz resultados excelentes. Você viu naquele vídeo, eu mandei parar um pouquinho para você observar o nível das cadeiras e carteiras naquela escola. Dona Liane viu como é que era aquelas carteiras e cadeiras. Ela era feita de bambus secos, e os próprios aldeões faziam aquelas cadeiras. Se dependesse de mim e da Marli, dos nossos recursos, não saía cadeiras tão lindas como aquelas. Nós estávamos trabalhando com desenvolvimento comunitário e nós perguntamos àqueles moradores o que vocês querem aqui dentro, e eles disseram: a gente precisa construir, nós temos maneira de fazer cadeiras aqui. Então, criatividade deles, material deles, então eles se sentiram dignos. Poderia ter cadeiras confortáveis como essas, e provavelmente eles não iriam valorizar. E aquela aldeia chamada Canguiru, nós fomos desafiados para ir até ali por um grupo de aldeões, de senhores, chefes daquela aldeia, para desenvolver alguma obra para eles. E nós chegamos lá, tinha 500 pessoas, numa média assim, reunidos, e a maioria deles chorava, enquanto o chefe deles dizia: nós crescemos como animais no meio dessa floresta. Meu avô não sabia ler nem escrever. Ou ele falou: nossos avós. Nossos pais também não sabiam ler nem escrever. Nossos filhos não sabem ler nem escrever, nossos netos não sabem ler nem escrever, somos criados como animais no meio dessa floresta. E eles falaram: Tubab, Iaredó, Uade escolar Tomé. Branco, vem aqui e abre escola para nós. E eu lhes disse: eu não posso abrir escola. Tinha terminado a guerra, a maioria dos missionários tinha voltado para o Brasil. Nós estávamos quase que sozinho no meio daquele sofrimento todo. Vários amigos meus haviam morrido naquela guerra, e outros feridos, e o povo com medo, mas aquele povo estava sofrendo. Eu chorava junto com eles, e eu disse: nós não podemos abrir escola aqui, não temos gente, não temos pessoas. Mas eu tinha levado um ex-muçulmano convertido e já batizado para me acompanhar naquela viagem, e ele se levantou e disse: eu vou fechar o meu ateliê na cidade, e eu vou vir, vou ser professor para as suas crianças aqui. Eles aplaudiram por muito tempo aquele professor, e ali nós começamos aquela escola. E eu falei com eles: vocês devem construir a escola, vocês devem providenciar os bancos da escola. E eles disseram: nós não temos dinheiro. Eu falei: com aquilo que vocês tiverem, com recursos próprios. Nós não queríamos trabalhar naquela aldeia, com aquele povo, sendo paternalistas. Poderíamos trazer o melhor material de alguns lugares, e eles não iriam valorizar como daquela forma. Então você viu naquela filmagem as mulheres carregando água, outros carregando tijolo, outros fazendo os adobe, outros estavam na floresta cortando árvores para poder fazer a cobertura, fazer o madeiramento daquela escola. E eles falaram: e agora como é que a gente vai cobrir? Aí nós compramos o zinco, aquela cobertura de zinco, colocamos naquele lugar, e eles rebocaram e fizeram as cadeiras, as carteiras, e começaram as aulas ali. O nome daquela escola era Liane Reis de Oliveira, em homenagem à dona Liane, que era líder de missões na época. E aquela escola começou a andar. Pode aplaudir, porque ela merece. Dona Liane foi algumas vezes lá para a África. E quando a gente começou aquelas aulas, um ano depois, aqueles pais estavam ali reunidos e chorando, porque agora os seus filhos iam no quadro e escreviam o nominho deles, o nome da aldeia. Eles agora sabiam ler e escrever, um ano depois. Nós colocamos uma rádio naquela aldeia. Nós começamos a trabalhar com desenvolvimento naquela aldeia. O retorno que a gente estava tendo, sabe de quê? Era de almas, não era de objetos, não era de reconhecimento. Vocês nem sabiam, a maioria das pessoas no mundo todo não sabe dessas histórias que vocês estão ouvindo aqui nesta noite, porque nós estávamos fazendo para o Senhor, enviados pela Betânia para fazer para o Senhor. A Betânia não tocou trombeta, e talvez a gente deveria falar um pouco mais daquilo que a Betânia está fazendo por aí.
E no meio daquela aldeia, quando a gente chegou, aquele professor ali, foi assim uma revolução no meio daquelas crianças. E um dia, um amigo meu chegou na cidade, o pastor Júlio, para consertar o carro, depois de alguns anos, e o mecânico consertou o carro dele, e ele falou assim: quanto que é? Ele falou: já está pago. Ele falou: como assim? Ele falou: o dia que vocês foram lá em Canguiru e abriram lugares para eu estudar. Eu estudei. Depois meus pais me enviaram aqui para a capital, eu tomei um curso de mecânica e graças a vocês que foram lá nos ensinar. Esse é tipo de reconhecimento. Chegamos naquela aldeia, no primeiro dia de matrícula, vieram os pais e matricularam praticamente só meninos. Eu falei: não, vocês têm que matricular as meninas também. E ele falou: não, meninas não. As meninas são dadas em casamento. As meninas não podem estudar. Eu pensei: nós precisamos de uma estratégia para trazer essas meninas para a escola. Então eu fui num programa de alimentação mundial e falei: o que vocês me dão para ter meninas dentro de uma sala de aula? O que eu posso oferecer para aqueles pais? Eles falaram: oferece 5 litros de óleo por mês, 15 quilos de arroz, mais uns quilos de farinha, mais ervilha, não sei o que a gente vai dar esse alimento. E eles começaram a descarregar toneladas de alimentos, e nós começamos a fazer uma revolução naquelas aldeias, dizendo: para cada menina que você matricular, você vai ganhar 5 litros de óleo, 15 quilos de arroz, e não sei o que, não sei o que. Em suma, nós tínhamos agora metade meninas, metade meninos dentro da sala de aula. E quando chegavam os caras agora, os homens, pedindo as meninas em casamento, pagando dote, eles diziam: ela está estudando. Não é maravilhoso? A igreja de Cristo sendo respostas nas nações, nas tribos. E quando o evangelho chegou ali, naquela aldeia, o chefe daquela aldeia disse: eu quero Jesus. Eu quero Jesus como meu Salvador. Um senhor já de idade, muçulmano, entregou a vida dele a Jesus. Foi batizado. E aí os muçulmanos radicais se reuniram e falaram: você é louco. Essa religião não é de Deus. O que você está querendo com essa religião? Ele falou: antes deles chegarem aqui, nós vivíamos brigando, aborto, todo tipo de coisas ruins, xingamentos. E agora só tem paz no nosso meio. Se eles são religião de Satanás, então está melhor do que o nosso Deus. E aquele homem, depois de alguns dias, ele ficou cego. E eles falaram: viram o que os deuses fizeram com você? Agora você está cego. E eu cheguei lá, pastor Josué, com o pastor Júlio. O pastor Josué conhece o pastor Júlio. Falei: Júlio, eu gostaria que você fizesse alguma coisa por esse homem. Ele está cego. Eu trabalhei em Ótica, então eu já sabia a causa da cegueira dele. E o Júlio pegou aquele chefe da aldeia, levou para a capital. Um mês depois ele voltou enxergando, depois de uma cirurgia de catarata. E o evangelho seguindo ali dentro. Tinha um militar chamado Tidjane, um cara forte, altão, todo bruto. E ele dizia para o povo: quem for para essa religião eu mato, eu vou fazer uma desgraça na vida daquele que for para essa religião. Então ele fez uma plantação enorme, todo mundo que estava plantando no tempo da chuva colheu, e Tidjane não colheu nada. Ele ficou invocado porque ele começou a passar fome. Todo mundo ia para o rio pescar e todo mundo jogava as tarrafas, os anzóis e tirava peixe, e Tidjane não tirava nada. Aí lá na beira do rio ele fez uma oração e disse: se você, Jesus, é Deus como eles estão pregando, como os tubabos estão falando, então eu quero que você me dê peixe hoje, porque eu estou passando fome, minhas crianças passando fome, eu não estou aguentando mais, eu planto e não colho, todo mundo colhe, então faz um milagre se você é Deus mesmo, e eu vou falar de você em todo canto. E ele jogou a tarrafa e puxou a tarrafa cheinha de peixe. Eu queria que você falasse glória a Deus. E ele trouxe aqueles peixes para a aldeia e ele começou a anunciar. Foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos ali dentro, porque ele saía dizendo para todo mundo: se você não for para a igreja agora, você vai se ver comigo, porque Jesus é a verdade. E Deus foi sendo glorificado no meio daquele povo. Deus fazendo coisas assim tremendas no meio daquela aldeia de Canguiru. Muitos milagres, muitos prodígios. Tinha um homem lá, que o nome dele é Seu Enzo. Cadê o Enzo? Seu Enzo, um senhor assim bem idoso. A mãe dele não botou o nome dele Enzo, pensando em italianos não. É um nome fula também, lá da etnia deles. E Seu Enzo já velhinho. E todo mundo dizia: o Seu Enzo nem entende direito tudo que está acontecendo aqui. Um dia Seu Enzo chamou o pastor Júlio, e eu não estava, mas ele falou: Júlio, essa noite Jesus apareceu para mim.
e falou que ele é o único caminho que eu devo seguir ele. Ele estava todo de branco e eu quero seguir Jesus. Você sabe qual é o pagamento que a gente tem quando a gente sai fazendo o trabalho de Deus? Praticamente ele é zero, é nulo, ele não é nada. Você não recebe nada, você só recebe testemunho de almas, de gente convertida, de gente que entregou o seu coração para Jesus, de gente que resolveu ir, que resolveu fazer alguma coisa diferente, sem nada esperar. E é assim que Deus espera de cada um de nós. Eu quero terminar nesta noite falando do testemunho de dois rapazes, um de 20 anos e o outro de 19 anos, bem jovens, e eles ouviram falar que lá na Índia, no leste da Índia, tinha um fazendeiro britânico, que ele tinha uma fazenda e ele havia levado mais de 2.000 escravos africanos para a fazenda dele, lá na Índia. E aqueles dois rapazes entraram em contato com aquele fazendeiro, eu já ia falar, chamaram ele no telefone, naquele tempo não tinha, mas entraram em contato com ele e disseram para ele: nós queremos ir pregar o evangelho para esses escravos, porque não é justo que eles morram sem ouvir do evangelho de Jesus Cristo. E aquele homem falou: eu sou ateu, eu não acredito nisso, então não quero nem saber dessas maluquices de vocês, não pode. Eles falaram, num segundo contato com aquele homem: nós queremos nos vender como escravos. Você pode nos aceitar como escravos? Nós queremos ir lá para a sua fazenda como escravos, porque eles queriam alcançar aqueles escravos para Jesus. E aquele homem falou: eu aceito, mas nem a passagem de vocês eu pago. Ele falou: não, nós estamos nos vendendo como escravos. Usaram o dinheiro da venda deles mesmos, compraram as passagens de navios e foram para lá. Só que ali no porto, enquanto todos estavam chorando, porque eles iriam e não voltariam nunca mais, os dois se abraçaram naquele navio e gritaram pelo sofrimento do Cordeiro, que foi imolado, para que ele receba a recompensa do seu sofrimento. E eles foram para lá e nunca mais voltaram, foram pregar o Evangelho de Cristo, sem recompensa nenhuma. Talvez nessa vida você não vai receber recompensa nenhuma, ninguém vai saber, ninguém vai imaginar o que você já fez pelo Evangelho. Saiba que Jesus viu, saiba que está registrado no livro de Deus tudo o que você está fazendo para a glória dele. E no seu tempo você vai receber o galardão, no seu tempo você vai ser honrado, você vai ser honrada. Não fique esperando holofotes e glórias humanas, mas espere em Deus, porque Ele a seu tempo te recompensará, porque Ele é fiel. Ele é fiel. William Carey, ele foi para a Índia. Ele era um sapateiro, depois foi ordenado a pastor e deixou tudo e foi para a Índia. E ele falou: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Ele levou até o trem de ferro para a Índia. Ele revolucionou a história da Índia. Somente 200 anos depois, em 1995, que o governo da Índia fez sair um selo em homenagem a William Carey, dizendo que toda a revolução industrial da Índia foi por causa da presença de William Carey no meio deles. Ele já estava lá na glória com Jesus. Hudson Taylor, David Livingstone, Letícia Rossignoli, deixou o doutorado dela na Alemanha. Eu tenho que falar de alguém do nosso meio. Ela não está esperando recompensa nenhuma nessa vida por isso. José Dilson Marli não deixou nada. A única coisa que a gente deixou, que a gente está deixando, é a amizade de vocês. Vocês não sabem o quanto pesa em nosso coração, o quanto a gente ama vocês. Então isso realmente é muito grande, um deixar muito, muito enorme para nós. Mas nós vamos obedecer ao Senhor. Não estamos esperando recompensa nenhuma. Estamos esperando cumprir a vontade do Senhor e sermos encontrados em obediência, porque estamos fazendo o trabalho de Deus. O versículo 24 fala que a recompensa vem dele, e se ele quiser nesta vida dar recompensa, amém, senão que o nome dele continua sendo louvado e engrandecido, amém? Eu não sei como você tem se comportado, eu não sei como você tem feito o trabalho de Deus, mas eu quero encorajar você a fazer de todo o seu coração. Já tem muita gente se voluntariando. Se voluntarie também e faça o trabalho de Deus sem esperar nada, porque a seu tempo Ele vai te recompensar. Amém? Feche seus olhos agora.
Pai, nós te louvamos porque Tu és um Deus fiel, maravilhoso, bom demais para nós, Senhor. O Senhor tem demonstrado tanta bondade, nós não sabemos nem medir, nós não temos condições suficientes de escrever todo o fruto da Tua bondade para conosco. E nos ajude, Senhor, a fazer o Teu trabalho como gratidão ao Senhor por tanta bondade. Não nos deixe cair na armadilha do inimigo de querermos recompensas aqui nesta terra. Não nos deixe cair nessa armadilha. Obrigado pelo privilégio que nos dás de Te servir, de Te seguir. Seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.